Bom dia, caros avaliadores do Compex. Estarei apresentando sobre o trabalho submetido ao evento. O título do trabalho se intitula A Rotatividade dos Trabalhadores no Setor de Produção de uma Confecção no ano de 2019. Os autores sou eu, Éder Lúcio Xavier dos Santos, Arielle Andressa dos Santos, Rosângela Ferreira da Silveira e Rose Claire Aparecida Pinto, que é a nossa orientadora. Para início de conversa, eu sou professor na Universidade Estadual de Goiás, desenvolvendo esse trabalho a quatro mãos. A introdução à rotatividade de colaboradores é relevante, pois gera custos para as organizações, de forma geral, e há vários motivos para a troca de funcionários, como, por exemplo, questões salariais, condições ambientais, motivação, satisfação no trabalho, entre outros. A troca de função, ela gera aspectos como recrutamento, seleção e também a contratação de um novo e o treinamento de um novo colaborador, entre outros aspectos. A justificativa, o artigo, ele demonstrou quão importante o proprietário saber o fluxo de entrada e saída dos seus colaboradores, pois assim possibilita o controle dos custos que são usados para a recontratação e a demissão. Ou seja, há sempre um custo, seja um custo humano ou um custo monetário quando se substitui uma mão de obra pela outra. Também há um aspecto relacionado à própria equipe, né, que vai estar acontecendo mudanças nessa equipe. Os objetivos geral é identificar os fatores que causam rotatividade de colaboradores. Os específicos foram mapear os fatores de turnover presentes na organização, calcular o turnover da organização e analisar a satisfação dos colaboradores em relação ao ambiente organizacional. A pergunta problema do artigo em si foi: o trabalho deve ter como proposta, né, responder a seguinte problemática: quais os fatores que causam a rotatividade de colaboradores na empresa estudada especificamente. O referencial teórico, nós utilizamos como Piaritoni, 2015, Gomes e Pavanello e Geiger, 2016, que retrata sobre essa questão da qualidade e a rotatividade no trabalho também. A metodologia, ela se configurou como uma pesquisa exploratória, quando o pesquisador vai a campo para buscar esses dados de forma geral. O método foi qualitativo e com um estudo de caso único, com um questionário aplicado a 16 colaboradores. Desses 16, somente 9 responderam, por ser uma confecção de pequeno porte, que é a realidade da região de Sanquerlândia, o município onde a empresa se encontra. Os resultados da nossa pesquisa: para 66,7% dos colaboradores, o salário pode influenciar na decisão de deixar a empresa, enquanto 33% falou que isso não influencia. Esse fator é importante ser relacionado aqui porque a mão de obra diagnosticada, o valor médio que essa mão de obra recebe é em torno de um salário mínimo, o que o salário, algum acréscimo ou decréscimo, pode influenciar na saída ou na entrada de novos colaboradores. Ou seja, algum acréscimo de 50, 100 reais, uma cesta básica, faz muita diferença para esse tipo de mão de obra na qual nós estamos, na qual nós entrevistamos, por sinal. Então, para 77,8% dos respondentes, concorda que o trabalho repetitivo influencia em haja desligamento da empresa. Isso é notório desde a época de Taylor, que o trabalho repetitivo ele gera algum tipo de estresse fisiológico, também psicológico, que leva as pessoas a deixarem o trabalho, né? Exemplo de trabalho repetitivo, como call center, atendimento de fast food, sempre há essa repetição. Em relação às expectativas alcançadas dentro da empresa, 33% acreditam que eles se desligam em função da falta de expectativa ou a falta de algum tipo de ganho em relação à parte de reconhecimento dentro da empresa, não propriamente financeiro. E 56% disseram que isso não influencia, né? 55,6%, quase 56% falaram que não. Para 22%, a falta de reconhecimento profissional é um dos fatores de desligamento. As considerações finais que a gente tem desse trabalho em relação a essa questão
Foi possível verificar que as saídas de colaboradores no ano de 2019 foi causado por esses fatores acima citados. Vale lembrar que as organizações precisam considerar, para reter os seus talentos motivados e deve se propor desafios e também recompensá-los de forma em geral, conforme alguns estudiosos dessa área. Porém, há também de se considerar, dentro da administração, as condições financeiras e econômicas das organizações de forma em geral, né? Não adianta, talvez, a empresa tentar ofertar algum benefício, sendo que não tem recurso disponível. Aí é aquela interligação entre as áreas financeiras, né, e as demais áreas da organização. A, a seguinte questão que nós deixamos para esse trabalho é que estudos futuros e sugestões de melhoria no trabalho, pesquisa que possa realizar em mais de uma confecção para se tirar um raio-x das confecções da cidade em si. O município hoje é um município goiano que tem mais confecções, em torno de 40 confecções. Em relação à proporcionalidade dos moradores, são 8 mil habitantes, então é algo bem significativo dentro desse contexto aí. E para saber também os motivos que essa rotatividade e os fatores que ela causa em um ambiente maior, desde que a gente só fez um estudo de caso único, era necessário fazer mais estudos para que isso aconteça de forma mais ampla, para se ter um raio-x do que acontece na cidade. Algumas bibliografias utilizadas, como Ágata Gomes, Pavanello e Piaratoni, no geral. Desde já agradeço a apresentação e estou à disposição para qualquer tipo de dúvida que houver sobre o trabalho durante a apresentação do mesmo. Estarei presente para responder os questionamentos dos caros avaliadores. Muito obrigado, uma boa tarde para vocês.